Bíblia no Salmo 93. Salmo 93, fique de pé. O Salmo nos diz o seguinte: o Senhor reina, vestiu-se de majestade vestiu-se o Senhor, e armou-se de poder. O mundo está firme e não se abalará. O teu trono está firme desde a antiguidade, tu existes desde a eternidade. As águas se levantaram, Senhor, as águas levantaram a voz, as águas levantaram seu bramido. Mais poderoso do que o estrondo das águas impetuosas, mais poderoso que as ondas do mar é o Senhor nas alturas. Os teus mandamentos permanecem firmes e fiéis. A santidade do Senhor é o ornamento perpétuo da sua casa. Amém. Vamos orar. Bendito Deus, louvamos a Ti por mais uma noite que o Senhor nos dá a oportunidade de aqui estarmos para reconhecer a Tua grandeza, a Tua soberania, o Teu poder, Senhor Deus. Como o salmista nos coloca aqui, muito mais poderoso do que o som de muitas águas, é o Senhor que criou céus, terra, mar e tudo o que existe. Senhor Deus, nós somos seres frágeis, pequenos, mas aprova o Senhor nos amar com amor incomparável. Por isso nós te rendemos graças, ó Deus, por poder te conhecer, por poder nos relacionarmos contigo diretamente pelo teu Filho e também por sermos teu povo, como igreja, termos esta grande família da fé. Que o Senhor nos conduza durante todo este culto, que o Senhor receba a glória que é devida ao teu nome e que com nosso coração, com nossos lábios, com cada gesto que aqui será feito, que seja para a glória do seu nome, Deus. Continua conosco e receba a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus nesta hora. Todas as tribos, povos e raças, muitos irão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos, comprados no mundo inteiro, muitos virão te louvar. Teus filhos eleitos, povo especial, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome,
Cristo Jesus, presente aqui. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, és um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre és, e hás de ser, Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem tremor. Tu somente és santo, não há nenhum outro. Puro e perfeito, excelso benfeitor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. Podem sentar, queridos. Vamos orar por dois motivos nessa hora. Pedir ao pastor Bruno, para fazer essa oração. Nós oramos no domingo por isso, mas podemos orar mais uma vez. Na semana passada, os batistas estiveram reunidos na Assembleia Geral da Convenção, foram eleitos os cargos, diretoria, secretários executivos, tesoureiros, e vamos orar por essas pessoas que já foram eleitas para que façam um bom trabalho, servindo ao Senhor na nossa denominação pelos próximos 2 anos, que é o tempo em que eles são empossados. Vamos orar também pelos missionários que a igreja tem, Fernando Basso, Rubner, São Paulo, Pastor Felipe, em Natal, a Juliana Pimenta, que é membro da nossa igreja, pedir que o ministério deles possa continuar florescendo e que Deus continue nos abençoando. Amém?
Oremos. Senhor, nós queremos bendizer o Teu nome na beleza da santidade, da Sua majestade, reconhecendo que tudo que nós temos, que nós somos e que nós fazemos provém do Senhor, da Tua boa mão, Pai. Muito obrigado por isso. Pedimos em favor dos batistas, essa organização que nasceu, ó Deus, há muitos anos com o intuito de proclamar o Evangelho da forma mais fiel possível e que em muito tempo tem dado bom testemunho do que o Senhor tem feito no nosso meio, Pai. Pedimos por toda a nossa denominação, por aqueles, ó Deus, que foram eleitos nessa última assembleia e que em todo o tempo essas pessoas reconheçam e lembrem-se que estão ali colocados pela Tua boa mão para executar, ó Deus, nada que venham a ser de seus próprios corações, mas sim conduzir o seu povo, ó Deus, naquilo que for da sua soberana vontade, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a entender isso e também a nos envolver mais na nossa denominação como batistas, nós possamos ajudar, ó Deus, a nossa igreja, a nossa comunidade e todos os batistas espalhados pelo Brasil e no mundo a entender a sua identidade e reconhecer, ó Deus, também que tudo que somos é porque o Senhor permite que assim seja. Oramos também em favor dos missionários que essa igreja sustenta, alguns filiados a nós como membros, outros apenas, ó Deus, irmãos em Cristo Jesus, mas que fazem parte dessa grande seara. E nós louvamos ao Senhor porque essa igreja tem sido fiel no seu cumprimento como sustentadores dessa obra, Pai. Abençoe a irmã Juliana Pimenta, Fernando Basso, lá em Madagascar, o Rubem ali em São Paulo, Felipe Ribeiro e toda a sua família lá em Natal, que em todo tempo eles possam olhar para Cristo e ver que a sua graça, ó Deus, tem realmente os alcançado de forma que o Evangelho possa ser proclamado através de suas vidas, para a glória e honra do Teu santo nome, Jesus. Abençoa-nos, ó Deus, como igreja, e que nós possamos continuar sendo mesmo essa agência missionária que o Senhor plantou aqui nesse lugar. Abra o nosso coração para sermos evangelistas onde nós estivermos, cumprindo na integridade a missão que o Senhor colocou para nós. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amém. Abra comigo Hebreus capítulo 1. Vamos fazer a leitura dos primeiros versos. Essa passagem lindíssima. Nos fala sobre Deus, o modo como Deus fala e, sobretudo, por Cristo, que é a palavra definitiva de Deus. Hebreus 1. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter feito purificação pelos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Amém. Louvado seja Deus por Cristo, porque Ele sempre falou com seu povo e porque Ele falou-nos definitivamente por Cristo. Vamos cantar uma última canção antes de ouvirmos a exposição da palavra de Deus. Fique de pé para essa hora. Eis a nossa estrela da manhã,
Cordeiro Santo que nos trouxe a paz, em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus, te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Os irmãos podem se assentar. Convido a abrir suas Bíblias no Salmo número 103, Salmo de Davi. Enquanto os irmãos procuram o Salmo de número 103, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Quem é o pregador que vocês mais ouvem durante a semana? Talvez vocês possam falar Augusto Nicodemos, pastor Judy Clay, alguns dos nossos pastores aqui na igreja, né? Mas a verdade é que, como dizia o Dr. Martin Lloyd Jones em sua obra clássica, Depressão Espiritual, ele diz que o pregador que nós mais ouvimos é nós mesmos, a nossa voz interior pregando dia e noite para nós mesmos. E, infelizmente, esse pregador, ele é um pregador que mais murmura, mais reclama, é um pregador que normalmente é ingrato, é esquecido. E se nós deixarmos a nossa alma pregar para nós constantemente como acontece, o que vai acontecer é que nós vamos alimentar em nosso coração medos, ofensas, nós vamos nos sentir solitários, carentes.
E por isso eu gosto de afirmar que a vida cristã saudável, ela não consiste em apenas nos ouvir a nós mesmos, mas pregar para nós mesmos. Nós precisamos falar constantemente com o nosso coração. E é exatamente isso que Davi faz aqui no Salmo de número 103. Esse salmo ele é considerado uma pérola, uma joia rara no meio do saltério, porque diferente da maioria dos salmos, que sempre é Davi pedindo socorro, clamando ou pedindo misericórdia, esse salmo não. Ele é o único salmo que é do início ao fim uma adoração. Não há nesse salmo nenhuma das frases típicas, tipo, livra-me, Senhor, dai-me, ó Deus. É o que os teólogos vão chamar de solilóquio. É uma palavra difícil, estranha, para falar sobre um diálogo de uma alma consigo mesmo. No caso, a alma de Davi. Então, como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, que Davi sobe ao púlpito da sua própria consciência, olha no espelho da sua alma e dá uma ordem, ele dá um comando: bendize, ó minha alma, ao Senhor. E hoje nós vamos expor os 5 primeiros versos desse salmo, mas leremos ele na integralidade. E esses 5 primeiros versos do salmo, eles tratam diretamente sobre gratidão. Nós vimos o pastor Judiclei pregar recentemente sobre esse mesmo salmo, e foi interessante o Davi falar comigo: eu acho que eu preciso melhorar alguma coisa, né, para ouvir uma exposição de um salmo que fala sobre gratidão. Assim, não só o Davi, mas todos nós precisamos constantemente recordar e aprender cada vez mais da palavra do Senhor. Vamos ao salmo então. Diz assim a palavra de Deus, Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as suas iniquidades e que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez conhecidos os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e de grande benignidade. Não reprovará perpetuamente, nem para sempre deterá a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. Assim como está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não será mais conhecido. Mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade até a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Sobre aqueles que guardam a sua aliança e sobre os que lembram dos seus mandamentos para os cumprir. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos mais altos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendize ao Senhor todos os seus anjos, vós que excedeis em força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo à voz da tua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que executais a sua vontade. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor.
esse salmo, então, ele, como a gente já adiantou, é um salmo que vai falar sobre gratidão. Mas para que a gente entenda como ser grato ao Senhor, nós vamos refletir nesses 5 primeiros versos. E para começar, nós já temos logo de cara um convite à adoração integral. Davi começa dizendo no primeiro verso: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. A primeira lição que nós extraímos desse texto é que a adoração, meus irmãos, ela não pode vir pela metade ou fracionada, ela tem que ser integral. Davi diz: tudo o que há em mim. Quando existe uma adoração firmada na religiosidade fria, tendemos a adorar a Deus apenas com a nossa mente, com o nosso intelecto, transformando a adoração em teologia fria, sem sentido, né? Uma espécie de jogo de lógica. Agora, temos também o extremo oposto, o fanatismo religioso. O fanatismo, ele adora apenas com as emoções. Aí nós vemos todo tipo de baderna. Então, jogo de luzes para criar um clima, fumaça, um ambiente escuro, para movimentar as emoções das pessoas. Então, o que a gente compreende como uma adoração verdadeira, integral e bíblica, que envolve o nosso intelecto e também a nossa emoção, envolve o ser humano como um todo. Como lá em Deuteronômio capítulo 6, o texto diz que é o Shema de Israel. Nós amamos a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força. Isso significa que durante esse culto nós amamos e adoramos ao Senhor com a nossa vida, com a nossa memória, com o nosso coração, com o nosso intelecto, com as nossas emoções, com os nossos desejos, com os nossos afetos. Tudo isso deve estar prostrado diante de Deus, não apenas a nossa mente ou ao nosso coração, ou fração disso, como eu disse agora há pouco. João Calvino, com muita sabedoria, dizia que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Isso não é novo para nós. Então, quando a gente deixa de dar ordens claras e intencionais ao nosso coração, a chance do ser humano criar ídolos fora daquilo que o Senhor espera é muito grande. Então, nós precisamos intencionalmente e ativamente, todos os dias, dizer a nós mesmos e ao nosso coração: tudo que há em nós, bendiga ao Senhor. Porque se assim não for, fatalmente nós vamos adorar a criatura ao invés do Criador. Nós podemos criar ídolos e cair no risco maior ainda de nos prender nas coisas negativas do que no que o Senhor tem feito por nós em nosso favor. Então Davi está dizendo: minha memória, minha mente, lembre-se de Deus. Minha vontade, meus desejos, submeta-se a Deus. Meu carinho, meus afetos, que sejam deleitados no Senhor. Não deixe nenhuma parte, irmãos, de você, do seu ser, de fora desse culto, dessa adoração. Segundo, verso 2, nós vamos entender a segunda lição, que tudo trata, então, de lembrança, de memória ou de esquecimento. O antídoto contra isso, então, contra o esquecimento. O texto diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. E aqui nós chegamos ao problema do coração humano nesse sentido. É o que muitos teólogos vão chamar de amnésia espiritual. Por que Davi precisa ordenar ao seu coração: não te esqueça? Porque somos programados e
estamos moldados, e a nossa tendência natural é realmente esquecer. Por um lado é bom, a gente precisa esquecer. A gente precisa esquecer a dor do luto de ontem. Nós precisamos esquecer os problemas, porque senão nós vamos viver numa raiz de amargura muito grande. Só que isso também tem o lado bom e o lado ruim, porque nós esquecemos as coisas boas também. Mas o grande problema é que nessa questão de lembrar ou não, a nossa memória, ela sofre do que eu vou chamar de memória seletiva perversa. Ou seja, nós tendemos muito mais a esquecer as coisas boas do que as coisas ruins. Se eu der ao meu amigo Luiz R$10, daqui 2 semanas ele não lembra mais. Mas se eu der a ele uma palavra de ofensa, eu tenho certeza que daqui 1, 2, 3 anos ele vai lembrar daquilo. E é isso que eu estou tentando mostrar aos irmãos. Nós, em certa medida, escrevemos as bênçãos que nós recebemos na areia da praia, onde o vento apaga, a onda apaga, mas as coisas ruins, as mazelas, nós temos grande inclinação a escrever na pedra, que o tempo não pode apagar, o vento não pode apagar. Então, o puritano Thomas Watson vai dizer o seguinte: a ingratidão é o túmulo de todas as bênçãos. E quando nós esquecemos o que Deus fez em nosso favor, nós matamos o propósito da graça em nossas vidas, que é nos fazer verdadeiros adoradores, trazer um coração de gratidão e adoração ao Senhor. Vejam a história de Israel, por exemplo. Deus abriu o Mar Vermelho, Deus enviou o maná quando tinham fome, mandou uma coluna de fogo quando tinham frio, sombra durante o sol escaldante, fez brotar água da pedra, mas vocês bem sabem de toda a história. Bastava uma pequena dificuldade surgir para o povo começar a murmurar e a questionar. A pergunta que sempre faziam: será mesmo que o Senhor está conosco? Será que Ele está no nosso meio? Então, não é de agora. O povo de Israel sofria realmente desse esquecimento crônico. Trazendo para nós, trazendo para a sua vida, quantas vezes o Senhor te livrou essa semana? No trânsito, quantas vezes você pôde observar que o pão chegou à sua mesa? Quantos livramentos invisíveis também nós recebemos e não podemos contar? Mas, como eu disse, basta vir a primeira crise para nós agirmos como o próprio Jude Clay diz, agirmos como ateus práticos. Falamos que acreditamos em Deus, mas na dificuldade vivemos como se Ele não existisse. Davi, portanto, nos convoca ao que podemos chamar de santificação da memória. A santificação da memória trata-se do exercício deliberado de listar os benefícios que o Senhor tem feito por cada um de nós. A gratidão não é um sentimento que nasce espontaneamente, é uma disciplina que precisa ser cultivada, precisa ser alimentada. Nós temos um hino belíssimo na nossa tradição cristã, um hino intitulado Conta as Bênçãos, do cantor cristão. Ele nos ensina esse exercício, ele diz assim no seu refrão, eu não vou cantar para não desanimar os irmãos, mas ele diz assim: conta as bênçãos, contas quantas são, recebidas da divina mão, uma a uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. Então, meus irmãos, para curarmos a nossa amnésia espiritual, a regra prática é essa. Vamos sempre trazer à memória o quanto Deus já fez. É um exercício, não é fácil. Às vezes você vai precisar até anotar quanto Deus já fez por nós.
A partir do momento que o nosso coração for mais grato do que murmurador, nós teremos uma lista de bênçãos que nós poderemos experimentar e nós vamos reconhecê-las, porque elas já estão postas a nós. E eu dei um título engraçado para isso, mas é porque eu não sou muito criativo, mas eu disse, o catálogo das bênçãos. Vamos lá. Davi começa a listar, ele apresenta 5 argumentos teológicos de 5 bênçãos, 5 benefícios que formam a base da alegria do cristão, que só pode ser reconhecidas através de um coração grato. Então, vamos examinar isso a partir do verso 3. Olha o que diz. A bênção do perdão, a primeira bênção. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Observem aqui que Davi começa pelo problema principal. Ele não começa agradecendo a saúde, o pão. Ele começa dizendo, Ele é quem perdoa as suas iniquidades. É o grande problema da humanidade. Ele começa por aquilo que realmente é um problema entre a humanidade e Deus. O nosso problema com Deus não é a falta de dinheiro, não é a saúde debilitada, não é os nossos relacionamentos em família, em casa, entre os amigos. O grande problema da humanidade é a ira de Deus contra nós, o nosso pecado. Então Davi diz, Ele, o Senhor, perdoa todas as nossas iniquidades. Meus irmãos, tem um autor chamado Arthur Pink, que escreveu um livro chamado Atributos de Deus. E ele faz uma distinção preciosa e que vamos relembrar aqui entre graça e misericórdia. O que é graça? Graça é receber o bem que nós não merecemos. Em contrapartida, o que é misericórdia? Não receber o mal que nós merecemos. E aqui nós vemos a misericórdia de Deus em ação. O texto original sugere um perdão contínuo, ou seja, Deus perdoou e está perdoando constantemente. Você consegue analisar e mensurar o peso disso, do Senhor estar constantemente nos perdoando? É basicamente você colocar na mesa o seu pecado do passado que foi perdoado. Quando você era jovem, quando você vivia no desconhecimento da palavra, a sua vida foi perdoada. Aquele pensamento impuro que você teve ontem, tão recente, já foi perdoado. A sua falta de fé, que assola a sua vida hoje, foi perdoada. Então, o perdão do Senhor, ele não aconteceu e pronto, acabou. Ele é algo que vivemos todos os dias e viveremos até a consumação dos séculos. Para nós que olhamos isso na perspectiva de Jesus Cristo ali na cruz, é ainda mais profundo, porque em Cristo, no nosso Salvador, Deus lançou os nossos pecados no mar do esquecimento. É como dizia um certo autor, uma frase assim que eu gosto muito, ele diz assim, ele joga os nossos pecados no fundo do mar e coloca uma placa dizendo, é proibido pescar, não pesque aquilo que Deus já perdoou. A base da nossa gratidão é a salvação. Nós fomos justificados. O passado, o pecado que outrora foi um problema para nós, não é mais um problema. Nós somos justificados, então não precisamos voltar às raízes de amargura. Segunda bênção, a bênção da cura soberana. É a segunda parte do verso 3. Quem sara, ele, o Senhor, todas as tuas enfermidades, diz o salmista. E aqui nós precisamos de um equilíbrio bíblico e uma precisão teológica para a gente não errar. Davi reconhece que Deus é a fonte da vida. Ele é o Senhor de toda a cura, seja ela sobrenatural e instantânea, ou seja ela processual através da medicina. Se tomamos um remédio, é apenas
o instrumento, porque o agente da cura é Deus. Nós vamos entender esse Deus da cura em dois sentidos. Primeiro, o Deus que é capaz, sim, de curar todas as nossas enfermidades, o nosso corpo debilitado, mas nós vamos também ver que o salmista aponta para uma época em que não haverá nem choro, nem pranto, nem dor. É uma cura eterna. O nosso corpo será glorificado. E o que isso quer dizer? Significa que o crente não fica doente? Não. O próprio Eliseu, profeta, morreu da doença que o assolava. A Bíblia também fala do apóstolo Paulo deixando Trófimo doente em Mileto. Mas nós temos uma certeza de que Deus é soberano sobre o nosso ser, sobre o nosso corpo, sobre a nossa biologia. Então, não cai um fio de cabelo, não se movimenta uma célula no nosso corpo sem a permissão de Deus Pai. Tenham isso nos nossos corações. Então, nós devemos ser gratos ao Senhor. Se nós temos uma saúde, isso não é sorte, é porque o Senhor tem dispensado o seu favor sobre nós. Se o nosso coração bate todos os dias, constantemente, é porque o Senhor decretou que assim fosse. Mas mais profundamente, como eu disse, do que isso, é o que o Senhor Jesus Cristo nos garante na cruz do Calvário. Um corpo que não sofrerá mais dessas mazelas. Quando? Agora? Não. Na eternidade. Então, vamos agora para a terceira bênção, que eu chamei de a bênção da preservação. Quem da cova redime a tua vida? Quem é que da cova redime a tua vida? O Senhor nosso Deus. Então, nós temos aqui Davi usando a palavra cova ou vala em algumas traduções. E o que ele quer dizer com isso? Ele está fazendo alusão ao Sheol, o reino dos mortos, ao lago de fogo e à destruição. Quantas vezes, meus irmãos, a nossa vida esteve por um fio? Eu tenho certeza que todos aqui, em algum momento, podem dizer: a minha vida passou diante dos meus olhos. Todos aqui já tiveram experiências assim. Davi sabia o que era isso, ter risco de vida, ou risco de morte, como algumas pessoas preferem. Davi enfrentou leões e ursos na sua infância, enfrentou o gigante Golias, coisas assim que é difícil entender como que acontece, mas ele reconheceu em todas as vezes que foi o Senhor quem o redimiu. Ele disse, na maioria das vezes, foi o Senhor quem me redimiu. E isso nos fala sobre uma doutrina que é fundamental para a nossa fé, a doutrina da providência. Deus há de preservar o seu povo até que a sua missão seja cumprida na vida de cada um de nós. Eu me arrisco a dizer que nós somos imortais até que o Senhor cumpra o seu plano para cada um de nós. Nós não passaremos dessa sem que o Senhor cumpra o que Ele tem para cada um de nós. Então, em um sentido espiritual, nós podemos dizer, que Deus nos redimiu da cova da condenação eterna. Nós estávamos mortos em nossos pecados, em nossos delitos, caminhando sentido ao abismo profundo, mas Ele nos resgatou. E como diz o hino 37 do cantor cristão, ferido e abandonado, Jesus me socorreu. Isso é redenção. Quarta bênção, a bênção da adoção real. Diz assim o texto: quem da cova redime a sua vida e te coroa de benignidade e misericórdia. Eu amo essa imagem, porque é como se Deus nos colocasse em lugar de honra. Deus não apenas nos tira do poço de lama. Ele não apenas nos salva, Ele nos leva ao seu palácio.
Muitos cristãos vivem hoje, meus irmãos, como se fossem apenas réus absolvidos. Eu fui perdoado, já não vou para o inferno, tá bom, graças a Deus. Deus me perdoou. Mas o texto diz que, além disso, Ele nos coroa, Ele nos honra. A palavra para benignidade aqui usada no texto é um termo em hebraico que significa o amor leal da aliança. Deus nos coroa com o seu amor pactual. Fazemos parte agora do povo da nova aliança. Você tem dignidade em Cristo. Você não é apenas um pecador salvo. Você agora carrega a dignidade em Cristo Jesus. Ele troca as nossas vestes sujas, imundas do pecado e nos coloca vestes limpas, puras de justiça. E é na gratidão que nós podemos entender essa nossa nova identidade. Nós somos co-herdeiros com Cristo, coroados não por méritos nossos, mas porque Cristo fez o que era necessário e pela misericórdia de Jesus nós somos realmente o povo do Senhor. E a coisa mais esplendorosa é que aquele que morreu em nosso lugar estará na bodas do Cordeiro, assentado à mesma mesa que o seu povo. Que maravilha, que alegria. E assim nós podemos chegar ao último item, a última bênção da nossa lista, que eu chamei de a bênção da satisfação plena. O verso 5 diz: quem farta de bens a tua velhice, ou a tua boca, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O mundo, meus irmãos, promete a satisfação, mas o que ele nos entrega? Tristeza, tédio. O pecado promete prazer, mas o que recebemos? Culpa e morte. Agostinho estava certo quando ele disse o seguinte: fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não descansarmos em ti. Ou seja, fomos feitos para Deus. E realmente vamos ficar inquietos, incomodados, enquanto nós não estivermos nele, descansando nele. E só Deus pode fartar a nossa boca daquilo que nos é necessário, do que nós precisamos. Fartar a tua boca de bens. E qual é o maior bem? É o próprio Deus. É o próprio Senhor Jesus. Quando a alma do homem encontra contentamento em Deus, nós podemos garantir e ter essa garantia de que acontece o milagre da renovação. Davi usa a metáfora da águia, né? E muito se fala sobre a biologia da águia. Eu já vi sermões sobre a águia. Mas nós vamos focar naquilo que o profeta Isaías disse lá no seu livro, no capítulo 40. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Eu olho assim para a nossa realidade hoje e eu vejo, observo, e acredito que vocês também devem observar isso, que há muitos jovens velhos, né, sem força, sem ânimo, desanimados. Mas, em contrapartida, existe o oposto também. Existem idosos, jovens, cheios de ânimo, apesar do corpo frágil, sem músculo, pessoas de bem com a vida, espiritualmente maduras, no seu vigor espiritual, assim como as águias. Por quê? Porque a sua força não está nos músculos, vem da alegria do Senhor. E a palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A gratidão, meus irmãos, rejuvenesce, enquanto a murmuração envelhece. Quem vive reclamando torna-se uma pessoa amarga, ressequido. E quem vive louvando, quem vive buscando a gratidão no Senhor, renova o seu vigor como a águia, voando acima das tempestades da vida. E já para concluir, quando eu convido os irmãos a olhar para esses 5 pontos que nós falamos agora, esses 5 benefícios da gratidão a Deus,
perdão, a cura, a redenção, a coroação e a satisfação. Tendo isso em mente, cravado em nossos corações, o que nos resta a fazer agora? O que fazer com tudo isso? Talvez você tenha entrado aqui hoje com a alma batida, carregada de problemas. Talvez aquele pregador interno, tem falado palavras de desânimo, pessimismo, ocupando o púlpito da sua vida. E isso gera, como eu disse lá no início, uma queda no seu vigor. Então eu te convido a partir de agora, com a autoridade que a palavra nos concede, o Espírito Santo que está em nossos corações, a você, todas as vezes que esse pregador ingrato subir ao púlpito do seu coração, você escorraçá-lo dali, demiti-lo, rua, não aceito. Então você, com o poder do Espírito, assume então as rédeas e pregue para você mesmo, reconhecendo e diga: minha alma, bendize o Senhor. Lembre-se de todos os feitos que o Senhor tem feito por nós. Faça como sugere o hino do cantor cristão, que faz um inventário das bênçãos que o Senhor nos deu. E não faça inventário das dores, dos problemas. Faça como diz o nosso pastor Judiclei, faça uma santificação da nossa memória. Olhe para a cruz de Cristo no Calvário e reconheça que se Deus não tivesse feito mais nada, apenas aquilo que Jesus fez ali, já era motivo para você ser grato por toda a eternidade. Não seja um ateu prático, não sofra dessa amnésia espiritual, esquecendo tudo que Deus faz por você. E diga: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de absolutamente nenhum de seus benefícios. Amém? Vamos orar, dando encerramento a esse culto. Uma oração de gratidão, reconhecendo realmente o Senhor sobre nossas vidas. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, curvamos, ó Senhor, as nossas cabeças e o nosso coração diante da Tua majestade. Sabemos que, mesmo sendo o Senhor dos altos céus, Tu inclinas os seus ouvidos para ouvir o clamor do seu povo. E hoje queremos confessar que muitas vezes, ó Pai, esquecemos de Ti. Confessamos que a nossa memória tem sido mais para os problemas do que para as Tuas misericórdias. Perdoa-nos, ó Pai, por todas as vezes que agimos assim. Esquecemos que somos filhos coroados do Senhor por Tua graça. Perdoa o nosso desânimo, que tantas vezes é uma afronta ao Teu cuidado soberano, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, através do Teu Espírito, a calar a nossa alma quando ela vier com pensamentos negativos que não glorificam ao Seu nome. E ajuda-nos para que possamos instruir a nós mesmos a bendizer ao Senhor, a reconhecer o que o Senhor tem feito, ó Deus. Porque a Tua palavra bem nos diz que a Tua ira durou apenas um momento, mas a Tua graça dura a vida inteira. Queremos Te agradecer. Obrigado pelo perdão dos pecados. Obrigado pela cura que sustenta, ó Deus, o nosso corpo e pela cura final que teremos na glória. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos redimiu da cova e nos trouxe, ó Deus, para a maravilhosa luz. Obrigado, porque apesar de nós sermos pecadores, o Senhor nos coroaste com o Teu amor leal, que permanece por toda a eternidade. Quando saímos daqui, não esqueçamos que a nossa vida está nas Tuas mãos. E oramos no nome de Jesus Cristo, o nome acima de todo nome. Amém. Amém. Irmãos, que Deus abençoe vocês. Nosso próximo encontro, domingo pela manhã. Vamos ter aquele momento ali de comunhão. Deus abençoe a todos. Até lá.